Ok, foi liberado aqui o início da gravação, tá? Então, sejam bem-vindos. Deixa eu já compartilhar aqui a tela. Sejam bem-vindos, né, ao C de Eficiência Energética, a segunda e última aula aí, né, de eficiência. Eu já tinha deixado antes de iniciar aqui o evento, né, que foi dia 28/11, né, que foi o início. Eu já deixei aqui a aula extra, essa aula extra, né, como eu tinha explicado aí, Leomar, ela é bem extensa, né, porque fala sobre as três atividades de forma bem resumida. Ou, resumida não, né, de forma passo a passo aqui. Aí na aula passada eu falei sobre a atividade um aqui, né, e a atividade 2 parte um, né? Lembrando que essa segunda atividade ela depende, a primeira depende da segunda atividade, as informações do analisador de energia. Aí até na aula passada eu falei da teoria, né? Falei de demandas, demanda contratada, né? Que é um valor fixo, né? Mas se você não corrigir o fator de potência você vai ser sujeito a uma multa, né? Eu dei até um exemplo. E também se você também ultrapassar a demanda. Então tem a tarifa de demanda de ultrapassagem, caso você use uma porcentagem maior do que você contratou nos 12 meses, né? E a vigência desse contrato é a cada 12 meses você pode aumentar ou diminuir a demanda, né? E a não correção do fator de potência, né, vai impregnar aí os circuitos, né, de energia magnetizante, né? E eu até respondi a pergunta que não quer calar, né? Uai, então se eu zerasse essa energia magnetizante aí, então quer dizer que seria bom, né? Não, porque se você zerar a energia magnetizante, eu não tenho campo eletromagnético, né? Eu não tenho indução, né, entre os polos do gerador, né, de uma fase específica ou um conjunto delas. Se eu não tenho essa indução, eu não tenho transporte de elétrons, né, na hora que o circuito fecha. Ou seja, né, eu não tenho transporte de energia, eu tenho que gastar o mínimo de energia possível. Então, nesse panorama aqui, vamos voltar lá a teoria. E aí, eu coloquei de uma forma bem didática aqui, né? Diferente da aula extra, a aula extra eu fui escrevendo ali de próprio punho, colocando aqui as tarefas, né? Fazendo análise. Dessa vez eu vou fazer ela bem mais corrida, mais rápida, só que com as equações prontas e eu coloquei os gráficos lado a lado ali, tanto da folha da atividade 2, né, que depende, né, o analisador de energia, ele é instalado, ele fica 24 horas na empresa, né, para ver, igual a telecena, né, de hora em hora, para ver se foi feita a correção ou não do fator de potência. Ele faz a aferição, e eu lembro que na aula passada eu falei sobre, existe o fator de potência o teórico aí, né, que é o cosseno do ângulo aí, né, entre a potência ativa e a potência aparente, né? Porém, existe a potência, o fator de potência real, que ele depende da distorção harmônica, tanto do sinal de tensão quanto do sinal de corrente. Daí ele vai ser um valor um pouco diferente do habitual, mas a gente aqui para o nível de eletrotécnica, nós precisamos entender como é que é esse cálculo primeiro para a gente avançar aqui para o real, beleza? Tá bom, Leomar aí? Então deixa eu parar aqui o compartilhamento, vou abrir lá para a gente falar da atividade um e a 2 é, o, o resumido aqui, né, do lado da primeira aula, e daí depois a gente fala aí da atividade 3. Eu vou mostrando aqui o passo a passo para você. Essa, a 3 eu achei melhor a gente ver ela no Word, né, porque aí fica mais interativo aqui, tá bom?
A gente vai deduzir algumas fórmulas aqui, né? Eu já deixei a pré-dedução da fórmula para ficar mais didático aqui nessa pouca uma hora aí que a gente tem, né? Ainda mais se foram só duas aulas, né? Por isso que eu pus a aula extra. Deixa eu buscar o arquivo aqui, Leomar. Eu deixei aqui na área de trabalho, que aí vai ficar mais fácil. Isso, análise de atividade um, 2 e 3, eficiência energética. Tá carregando aqui. Aí depois que carregar aqui, você só me dá um feedback aí para ver se você está visualizando. E até agora está carregando lá, Leomar. Ó, preparando os slides. E eu acredito que você já esteja vendo. Tá aberto aí seu microfone. Seu microfone está aberto, se você puder aí falar, dar um ok. Aí eu tô vendo aqui que tá. Eu até deixei aqui a caneta aqui e o passador aqui. Beleza. Então lembra que na aula passada, né, já até deixei as anotações aí, né? Falei sobre o sistema escada, falei sobre o fluxo magnético, né? Esse fluxo magnético, né, lembrando aí, é um motor de corrente contínua que ele vai alimentar esse eletroímã. Então essa energia magnetizante, ela vai para a linha de transmissão, né? Lembra aqui, ó, que eu coloquei na aula passada, né? Ela vai para a linha de transmissão, né? E aí ela impregna o sistema elétrico, né? Tanto a subestação aqui, né? Como as subestações aí ao longo da linha de transmissão, né? E também os transformadores da rede de distribuição que fornece energia tanto para as residências, né? Como para indústrias e os grandes comércios. Aí por isso que é necessário fazer a correção do fator de potência. Eu até citei aqui do fenômeno aqui da capacitância na linha, né? Eles chamam de efeito peculiar, mas aí lá em instalações elétricas do CEP, né, Sistema Elétrico de Potência, a gente vai falar melhor sobre esse fenômeno, tá? Aqui a gente vai focar mais na eficiência energética. Então, aula passada, né, eu falei aqui, esse aqui é o exercício, né? Eu deixei aqui já de propósito. Na aula extra eu gravei, eu colocava de um lado esquerdo, lado direito da tela, né? Então aqui, ó, resumindo aqui, ó, considerando a indústria Moinhos Tambari, né, ó, a potência de 3.000 kVA, né, a potência total, né, numa rede 13.8, não que o 13.8 é, é, ele fornece essa potência na rede de distribuição, depois ele é convertido para 300, né, 380 bifásico, monofásico 220 e 660 trifásico. Se ele for de 127 volts, aí é monofásico 127, bifásico 220 e trifásico 380, tá? Então, aí essa de baixa tensão é que vai fornecer a carga aqui instalada, porque provavelmente, eu vou pegar um exemplo aqui da Mabel, né? Da Pepsi Company aqui. Aqui eu estou chutando que sejam três transformadores de 1.000 kVA. Isso é um chute, viu? Aqui no exercício eles não falam. Cuja avaliação da sua carga, né, num período de 24 horas foi adquirida através de um analisador de energia. Então, esse gráfico aqui, esse Excel que vocês estão vendo aqui na direita, ele ele foi extraído do analisador de energia. O equipamento você coloca nas três fases e ele vai ficar monitorando, ó, tá vendo? Ó,
da hora zero, né? Ou seja, do início até a primeira hora, deu tanto, né? Então, aqui eu já peguei a tabela com os dados preenchidos, inclusive a análise aqui da segunda atividade, mas por enquanto vamos focar só na primeira. Eu vou demonstrar aqui alguns cálculos, né? E aí vocês vão ver de onde que eles estão sendo tirados, né? Então ele é instalado 24 horas, ele fica lá, né, analisando, né, se houve correção do fator de potência ou se não, né? Está expressa nessa tabela, e essa tabela é da atividade 2. Por isso que você não pode pegar a folha da atividade um e já fazendo, né, direto, porque vão ficar faltando dados, né? E eu destaquei eles em vermelho aqui para vocês entenderem, tá? A partir dos dados de uma concessionária de uma certa região, né? Vamos supor que é aqui em Goiás, aqui, né? Equatorial Goiás, ou então a uma qualquer outra aí, Energisa, Neoenergia, né? Neoenergia, por exemplo, é ali em Brasília. Então, a tarifa de consumo fora de ponta, né? Vocês estão vendo aqui que é mais barato, é 4 centavos praticamente aqui, tem os encargos, né? As outras casas depois da vírgula, e tem a tarifa, eu destaquei em verde aqui, né? Na ponta. Então, o fora de ponta é tudo isso aqui que não é amarelo, que está no gráfico do analisador de energia, né? Então, o fora de ponta é onde o quilowatt-hora é mais barato. E o na ponta aqui é onde ele é mais caro. Aí lembra que na aula passada eu mostrei o gráfico lá de demanda, né? O comportamento da rede, né? O cliente industrial, diferente do cliente. Por que que tem o industrial? Ele tem um contrato de demanda? Porque ele consome grandes pacotes de energia e o período crítico do dia é o período que eles chamam de o período de ponta. Por isso que o quilowatt-hora é mais caro, ó, cerca de 7 centavos aqui, né? É, onde eu grifei de amarelo aqui, onde eu coloquei de amarelo aqui, tá? Agora a gente vai verificar isso. Então, a tarifa, né, na ponta, ó, esse aqui é o quilowatt-hora, né? A tarifa de demanda é R$ 10,25, né? Na ponta, fora de ponta, a demanda é 2.000 quilowatts. Por que que mostra? Por que que não fala 3.000 aqui? É que existe um outro critério que chama tarifa, por exemplo, hora sazonal, aí tem a hora sazonal azul, tem a verde, tem a amarelo, tem até a tarifa branca. Aí, dependendo, eles pegam parte desse somatório aqui dos 3.000 quilowatts e aí eles fracionam, tá? Beleza. Professor, e essas fórmulas aqui, né? Demanda registrada. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Eu destaquei o que aparece, né? Isso aqui, na verdade, são fórmulas aí chamado procedimentos de rede. Você tem os módulos, aí módulo um, módulo 2, módulo 3, né? Tem um módulo que eu não me lembro o número dele, ele fala sobre regras de tarifação. Regras entende-se por fórmulas que definem os padrões de monetização dessa tarifação, tá bom? Então, aqui a primeira fórmula aqui, ó, é a demanda registrada por, é, por período aqui, pela hora, né? Então, nós temos o DAT aqui, ó, demanda da potência ativa, né? Ou seja, que realiza trabalho medida a cada intervalo de 1 hora em quilowatt-hora, né? Aí lembra que eu falei que o medidor de energia, a cada 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, ele faz um registro, né? Mas esse DAT aqui, ó, que está multiplicando aqui, ó, esse 0,92 é o fator de potência que a concessionária admite, né? Os 23 graus aproximadamente, né? Que seria o mínimo de energia reativa que eu consumo para gerar o campo magnético lá do gerador, né? Nos polos aí do gerador, né? Geralmente é um de 24 pulsos.
É aquela energia mínima, aí por isso que tem que ser, que é recomendado você, né, ter um fator de potência de 0,92 para você ter o mínimo de energia reativa, ou seja, o mínimo, lembra lá da espuma da cerveja, né? O mínimo de energia reativa para você ter o máximo desempenho. E esse UFP aqui é o fator de potência que é registrado na hora do consumo da carga. Lembra que eu mostrei que a, Boa noite, o, professor. boa noite, Leomar. Lembra que eu postei, estava falhando aí seu microfone aí? Positivo, agora que eu tô olhando Ah, aqui. não, tranquilo. Eu vou continuar aqui. Então, o fator de potência, lembra que eu falei na aula passada e até na aula lá de extra que eu gravei para vocês, ele é o que aparece lá na placa do motor, né? Lembra que eu falei que tem motor de melhor qualidade, que ele chega a ser a 0,90, porque é um fator de potência de um motor VEG aí, por exemplo. Eu não quero ser tendencioso, mas né, quem é da área sabe que o motor VEG eles têm geralmente uma construção muito boa. Porém, tem motores aí que o fator de potência aí característico dele é baixo, tipo 0,76, por exemplo, não é um fator de potência aí é um fator de carga, né, do motor de boa qualidade. Aí nós vamos ter que, né, numa indústria, nós teríamos que ser mais agressivos para corrigir esse fator de potência para 0,92 aí, pelo menos aí, né? Beleza, então vai aparecer o DAT, né, que é a demanda que foi registrada pelo analisador de energia. Por isso que a gente tem, por isso que a gente tem a gente precisa da planilha, né, do analisador de energia que está na atividade 2, né? Sem esse dado, não tem como fazer essa conta, né? E o fator de potência que foi registrado também do analisador de energia. Então, essas duas variáveis, a demanda registrada na hora e o fator de potência do motor que foi registrado, eu preciso dessa informação lá do analisador de energia. Agora aqui o FERP aqui, ó, faturamento de consumo de energia reativa excedente por posto tarifário em reais. Então, se você não, basicamente essa fórmula aqui, ela tem um somatório, mas como a gente está fazendo hora em hora, esse sigma aqui, ó, de n, né, da primeira hora, inicia na primeira hora e finaliza na 24ª hora aí, né? Que é a 0 horas, né? Então, esse aqui, nos cálculos, vocês vão perceber que não tem ele, porque a gente está fazendo de hora em hora, que é só essa parte da equação aqui. Então, ó, consumo de energia ativa medido em cada intervalo de 1 hora, né? Em quilowatt, que é o CAT, é um dado também, você tira da tabela, e o fator de potência que foi registrado lá, tá? Esse TAP aqui, ele, por enquanto, ele não é relevante aqui para o cálculo. Vamos ver alguns aqui, né? Agora você tem que utilizar essas fórmulas, né? Que elas são fornecidas lá pelas normas, né? O módulo lá de tarifação, né? Que todas as concessionárias têm que seguir, né? As empresas, né? Essas fórmulas aqui para nortear você dimensionar a correção do fator de potência. Então, a primeira hora aqui, ó, que a gente tem lá na folha, ó, do início, né, 0 até 1 hora, ou seja, a primeira hora aqui. Aí você vai olhar lá na folha, né, o que foi registrado. Deixa eu ir para o próximo slide aqui, ó, que eu dei uma resumida aqui, ó. Estão vendo que continua, ó, período de 0 a 1 hora. Eu tirei aqui, deixei aqui em cima só para a gente observar que eu deixei em vermelho, ó. Tá vendo aqui, ó, zero, ó, lá no analisador de energia, ele apurou que na primeira hora o consumo aqui em 1 hora aqui do quilowatt-hora, o DAT, foi de 300 quilowatt-hora, né? E ele apurou que o motor aí, ó, teve um fator de potência de 0,45. Então é péssimo esse fator de potência aí. Fazendo o cálculo aqui, né?
deu 613 quilowatts de potência, que foi registrado aí o DAT. Inclusive, você pode até fazer uma automatização na planilha, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Um exemplo aqui que eu fiz, né, que vocês podem seguir também. Porque assim, a primeira atividade você faz isso aqui na mão, né? O cálculo aqui na mão da demanda que foi registrado naquela hora e do valor, né? O valor, se der um valor positivo, quer dizer que vai ser os R$ 10.000 do contrato de demanda mais esses R$ 14,80. Isso considerando que ele não, nessa primeira hora, ele não corrigiu o fator de potência, que deu 0,45. Entendi, professor. E fui colocando, né, lá na tabela. Essa aqui já é a tabela preenchida que eu simulei, coloquei as fórmulas aqui. Eu achei que, assim, no PowerPoint aqui ficou o melhor jeito de demonstrar para vocês aqui, para ficar mais inteligível, para não ficar, traz uma folha para cá, outra, né? Eu acredito que vai ficar melhor para vocês. Então, ó, eu destaquei tudo em vermelho aqui, ó. O Para a gente encontrar o valor, né? O valor aqui em reais, ó. O CAT aqui, que é o consumo, a gente já tinha visto aqui no analisador de energia, que foi 300 kWh. O fator de potência a gente tinha visto também, ó, que foi 0,45. E aqui, ó, o TEAP, lembra que eu falei que no momento certo, na hora H, eu ia mostrar para vocês? É justamente a tarifa, tá vendo lá de vermelho lá em cima aqui, ó? É a tarifa de consumo no período fora de ponta, que é praticamente 4 centavos aqui, mais, né, três casas decimais, que provavelmente são os encargos, ICMS, PIS, COFINS, né, que estão embutidos nessa tarifação. Então, eu deveria ter colocado de vermelho aqui, ó, nem pus, depois eu vou corrigir aqui. Então, o zero para o período fora de ponta, vocês estão vendo que até eu chegar, porque o período de ponta é das 18 horas até as 21 horas. Então, é o período, lembra lá que é o período crítico, nesse horário, todo mundo, né, os clientes residenciais, com certeza industrial, né, porque anoiteceu, as luzes, né, é uma demanda de carga maior, é solicitada, né, por ter anoitecido, então você tem um consumo maior, principalmente a indústria, né? Lembra que eu falei um exemplo aí, né? A Heinz, a JC Distribuição, eles funcionam 24 horas por dia lá. Principalmente a Heinz, principalmente a Ambev, né? Eles têm produção aí, praticamente qualquer período que você vai lá, eles estão funcionando. Aí, no período da noite, que os clientes residenciais também solicitam esse circuito, os circuitos de iluminação pública também solicitam, né? Eles é uma demanda maior. O sistema elétrico potência, ele é mais solicitado. Aí, por isso que tem esse período crítico aí e o quilowatt-hora ele é mais caro, né? Aí, dependendo aí da sua empresa, talvez você pegue lá o período, o período não, desculpa, dentro desse período aí, né? Nesse período aí na ponta, você pegue uma tarifa verde, azul, né? Branca, né? Hora sazonal, que eles chamam lá, né? Que aí vai se enquadrar, né? Do tanto de demanda contratada, igual tá aqui, ó. Demanda contratada fora da ponta, né? Foi de 2.000 quilowatts do total dos 3.000 kilovolt-amperes, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, colocando a tarifa no período fora de ponta, ó, isso aqui vai para todas as horas aqui até chegar no final aqui das 18 horas, né? E aí depois ele retorna esse valor de 0,04722, né, centavos aí, das 21 até a 24ª hora, né, a 0 horas aí, né. Beleza, então, ó, deu R$ 14 que vão ser acrescidos no final do mês nessa fatura aí. Lembra? Demanda contratada, que é um valor fixo. Esse valorzinho de R$ 14 que vai ser aumentado, né? E se
ultrapassar o valor da demanda, também vai ter uma tarifa de ultrapassagem. Agora, ó, a segunda hora, do mesmo jeito, ó, o que consumiu os 380 aqui kWh, né? O fator de potência que foi registrado, né? Curiosamente, 0,45 também, né? E aí deu, né? A demanda deu 777, desculpa, quilowatts de potência aí, né? De consumo aí, né? E o valor, né? A gente pega o valor foi registrado aqui, ó, do quilowatt-hora, 380, o fator de potência é registrado e novamente, né, a o consumo no período fora de ponta, até chegar no amarelo aqui, né? Aí deu R$ 18, ou seja, vão ser os R$ 14 mais os 18,74. Já dando spoiler aqui, ó, em todo o período vão ser acrescidos. Isso só esse dia, viu? Esse dia que o analisador de energia ficou de olho. Imagine, eu lembro que no enunciado do exercício foram calculados 22 dias, né? Provavelmente essa empresa Moinhos Tambari não tem produção no sábado e domingo, né? Então, em média, fica 2 dias, 22 dias no mês, né? Tirando sábado e domingo, às vezes um feriado aí, mas em média são 22 dias. Então, ó, ao final, ó, vai ser os R$ 10.000 mais R$ 185, não, 183. Deixa eu dar um zoom aqui, voltar, ver as ferramentas aqui. O zoom não tem aqui não, mas esse aqui, ó, R$ 183,63. Aí assim você vai seguindo, né? Na primeira atividade você vai fazendo essa conta aí na mão, né? Você pode escrevendo igual o Leomar faz aí, né? E tirando a foto e enviando, né, a tarefa, né? Ou digitar, né? Fazer digitado aí e, né, fazer na calculadora e digitado. De qualquer forma você vai usar a calculadora, né? Ou digita ou então você faz de próprio punho. Esse aqui é da atividade um e esse daqui é da atividade 2, porque aí ou você coloca os valores aqui propriamente dito, né? Vai registrando os valores, ou então você faz uma automatização aí no Excel, tá? Então vamos ver a terceira hora aí, ó. De novo, ó. Ó o que foi registrado aí, ó. 150 kWh. O fator de potência registrado foi 33, 0,33, baixíssimo, né? Esse banco de capacitor aí não tá entrando não, né? Se tem, ele tem, ó, igual a que a gente tá vendo aqui na frente, ó. Então deu uma demanda nessa hora aqui, ó, de 418 kWh que foi consumido, ou quilowatt de potência aí que foi consumido. Aí o consumo real aqui, ó, deu 150 kWh, né? O fator de potência 0,33, ó, da partir daqui eu comecei a colocar vermelho aqui, depois eu vou corrigir aqui. Eu coloquei o período, né, do consumo fora de ponta, né? Então deu R$ 12,66, mais R$ 12, né, para a conta aí. Quarta hora, né? Vamos fazer aqui até a quarta hora, depois a gente passa já para o segundo exercício propriamente dito, né? Porque eu acredito que vocês já entenderam. Eu achei assim mais didático, né? Ó, a quarta hora, ó, do mesmo jeito, ó. Ó o que foi registrado aqui, ó, em quilowatt-hora, 550 kWh. Ó o fator de potência registrado aqui, ó, 0,55. Lembra que ele é adimensional, né? É o arco do ângulo, né? Do ângulo que foi registrado. Aí, pela fórmula, deu 920 quilowatts de potência, né? E o consumo foi de 550 kWh, né?
para um fator de potência de 55 e uma demanda, né, uma tarifa, né, no período fora da ponta, né, fora aí do pico, né? Lembra, usa a manha. Fora da ponta é fora do pico, né? O pico de consumo. Na ponta é no pico de consumo. Então, fora do pico vai ser uma tarifa menor. E na ponta, ou seja, no pico, vai ser uma tarifa que vai ser cobrada do cliente maior, tá? Então, ó, deu mais R$ 17. Imagina, isso aqui foi num dia. Imagina nos 22 dias ou nos 30 dias aí do mês inteiro, ou 31, né? Caso ela seja uma Ambev ou uma Heinz, ou a JC Distribuição também, né? Não, acho que JC Distribuição não. A logística até que não. Bom, eu acredito que já ficou já bem inteligível para vocês, né? Eu não vou continuar nos outros. Eu só vou grifar aqui, pessoal. Vocês estão vendo que a partir do fator que você corrigiu o fator de potência, ó, deu valores ou nulo, ou seja, zero, né? Igual aqui na nona hora aqui, ó, deu zero, deu valor nulo. E na oitava hora deu um valor negativo. Aí o algoritmo aqui, vamos dizer assim, a regra de negócio aqui, né? O algoritmo, quando dá um valor zero ou negativo, então quer dizer que ele não vai retirar, ele não vai descontar dos outros esse valor negativo, e muito menos, né? Quando tiver zero, ele está zerado, né? Então quer dizer, vamos supor que durante esse dia aqui foi feita a correção do fator de potência, né, para pelo menos o 0,92. Então quer dizer que se ele continuar nos 30 dias nessa mesma vibe, aí, nessa mesma pegada, corrigindo o fator de potência toda hora, então ele só vai pagar o contrato de demanda. E se ele não ultrapassar, né? Ele só vai pagar o contratado, que é R$ 10.000, tá? Beleza, agora vamos para a segunda atividade, só para a gente fechar o ciclo aqui. Vou parar de compartilhar esse. Ah, agora aqui, ô Leomar, eu vou voltar rapidão aqui. Eu vou até abrir a apresentação aqui, vou deixar no ponto. O senhor falou alguma coisa, professor, que eu não escutei? Não, é que eu vou agora compartilhar o arquivo aqui da segunda atividade. E vai ficar melhor aqui eu abrindo ele propriamente dito. Deixa eu compartilhar a tela. Eu só estava avisando que eu ia parar de compartilhar. Aí eu abri o mesmo arquivo, só que em outro lugar aqui, ó. A gente tinha analisado até a quarta hora aqui, né? Então, isso lá na folha, né? Na folha da atividade um, deixa eu abrir ela aqui, ó. Isso aqui foi o exemplo que eu fui fazendo, né? Até mesmo para eu poder corrigir. Então você vai fazendo à mão, né? Ou digitando aí, ó. E fazendo hora por hora aqui, ó, tudo à mão, né? Aí quando der negativo, igual eu expliquei agora há pouco, ó, der negativo, ou um valor nulo, ó, que foi a nona hora que eu falei aí agora há pouco, né? Deixa eu pôr assim, vai ficar melhor para a gente ver. Deixa eu pegar a parte 2. Então aqui, ó, a nona hora aqui, por exemplo, ó, deu negativo. Daí não vai ser faturado, né? Se for negativo, ou deu nulo, quer dizer, né? Deu nulo, deu zero. E a oitava hora aqui deu negativo aqui, ó.
Deu zero. Vai dar não, 8 a nona hora aqui. É isso aqui, ó. Menos 0,23 aqui. Nesse aqui no algoritmo, depois eu vou revisar esses cálculos aqui. Eu acredito que esse esteja certo, ó. Tá vendo que eu coloquei a fórmula lá? Eu fui pôr na fórmula. Eu fui pôr na fórmula para todos aqui. Eu só modifiquei no final aqui no somatório, ó, né, eu coloquei o intervalo aqui para ele fazer a soma de tudo do período aqui de 24 horas, né? Então a segunda atividade, normalmente, ela não vem com esses valores aqui do quilowatt-hora do que foi consumido, né? Aí isso você vai ter que calcular. E não, na verdade ela vem, desculpa. Ela vem porque você precisa pegar esses dados aqui e inserindo na fórmula, tá? Para você fazer o cálculo, né? Também vem aqui na primeira atividade essa parte aqui inserida, ó, que é o fator de potência registrado. E, obviamente, aqui esse aqui, o FERP aqui, ó, que é o valor consumido naquela hora aqui, né? Até chegar à 24ª hora aqui, em que o analisador de energia ficou instalado lá na indústria. Então, ó, esse daqui, ó, não aparece, você vai ter que calcular. Aí, o que que eu fiz para agilizar, ó? Tá vendo que eu coloquei a fórmula, né? Coloquei aqui, por exemplo, vamos pegar o primeiro aqui, ó. O B, né? O B7, né? Que é o... Estão vendo que os valores são o mesmo aqui, ó. Eu poderia até na fórmula aqui, eu coloquei errado, ó. Na verdade, é o C7, né? Só porque os valores são iguais, por isso que a conta deu igual aí. Porque o primeiro ele está falando de quilowatt, a potência, né, da demanda daquela hora, proporcional ao fator de potência daquela hora. E aqui, em quilowatt-hora, é o consumo, é a energia. Lembra lá em eletricidade básica, né, que aí até o professor de vocês, não sei se era eu aqui, dependendo, ele deve ter falado essa fórmula aqui, ó, energia é igual a potência multiplicado pelo tempo. A energia vai sair lá na conta, né, em quilowatt-hora. A potência é em quilowatt, né, para ficar a matemática aqui proporcional. E o tempo, em vez de ser segundos, né, igual é no sistema internacional, já para faturamento é em horas aqui, ó. Tudo tem que ser em horas. Aí tem alguns exercícios lá em eletricidade que fala disso. Então, essa fórmula que eu deveria ter colocado, ó, C7 para ser mais preciosista, né, que é a quantidade de quilowatt-hora. Por isso que eu coloquei até a unidade de medida na aula para vocês não confundirem. E a segunda fórmula aqui, ó, que é o valor, né, que é o valor que foi consumido. Deixa eu ir lá para cima, que é no início, né, que é os 14,80 aqui, ó, que é o C7, né, multiplicado, que é o consumo, né, em quilowatt-hora, multiplicado, aqui eu fiz uma manipulação aqui, ó, eu já peguei o valor aqui em quilowatt-hora, né, do consumo e multipliquei pelo valor fora de ponta, né, que é o 0,04, né, praticamente 4 centavos aí, né, que é para esse período. Que é o cassete, ó, tá aqui na célula cassete. Dependendo da onde você coloca esse valor aí na sua tarefa aí por isso que eu coloquei cassete, ó, a célula onde ele tá aqui, ó, K7. Coluna K, né, linha 7. Aí, como os dois são fatores multiplicativos, né, o consumo e o valor em reais aqui do período fora do pico, né, fora da ponta, né? Aí por isso que eu coloquei eles multiplicados aqui primeiro, aqui na fórmula do Excel. E aí depois tá vendo que eu fechei um parêntese aqui, ó, um parêntese maior para ficar essa fração
né, o 0,92 menos o F7, que é o fator de potência, né, onde está registrado o fator de potência. Daí, para a conta sair correta, né, eu coloquei, tá vendo que eu coloquei uma, um parêntese aqui interno para representar, para ele só fazer esse cálculo da fração. Aí depois, ó, deu os 2,04, ó, dízima periódica aqui, né? 0, aí 0,44444, né? Aí só depois que ele faz essa conta que deu 2, né, 04, aí ele soma, ele subtrai, né, menos um. Porque é o seguinte, se você fizer 0,92, que é o que a Enel preconiza aí, né? Que tem que ser a correção do fator de potência. E você fizer exatamente o 0,92, você concorda que o número dividido por ele vai dar um, né? Vai ser, ou seja, A dividido por A dá um, 2 dividido por 2 dá um. Aí vai ficar um menos um, que é igual a zero. Geralmente em Goiânia, né? É igual a zero. E por isso que zero multiplicado pelos outros valores aqui, eles vão ficar nulo. Igual aqui, ó, na 90ª hora aqui, ó. Por isso que fica nulo. Aí ele não vai ser o quê? Faturado para o cliente. Aí essa é a lógica matemática da fórmula que é apresentada lá no módulo, né? No módulo lá do operador do sistema, né? No módulo de tarifação, das regras de tarifação. Então, vocês vão fazendo isso aqui, ó, a mesma conta que vocês fizeram, ou registrando o que está aqui, você simplesmente digitando ele, ou então utilizando, né, aproveitando e utilizando para vocês estudarem sobre conhecimento de Excel aí, né? Aí, em todo o período, estão vendo que é a mesma conta, né? Mesma conta ela foi feita. Fechou? Agora, vamos lá para a atividade 2, parte 2. Lembrando aqui, ó, até eu estava dando outra aula aqui e ficou riscado aqui, deixa eu apagar. Vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor. Então, o segundo exercício, ele é meio, como se diz, ele é meio extenso, né? Mas é para vocês perceberem umas coisas aqui. Isso aqui é minha análise, tá, pessoal? Aí tem as fórmulas aqui, né? O triângulo da potência, que eu falei na teoria anterior. Só não falei, né, da potência reativa para a gente fazer a correção do fator de potência. Essa fórmula aqui, ó, é a potência ativa, por isso que ela tá P aqui, ó, multiplicado pela tangente, né, a tangente do que foi corrigido, menos aqui do fator de potência que tem que ser, né, que é o 0,92, né? Aqui tô falando tangente, né, a gente tem que descobrir o ângulo, né, usar o arco, né, o arco cosseno para descobrir o ângulo e depois fazer o aplicar aqui na fórmula. Então vamos lá, eu vou grifar aqui, ó, né, lá na, isso que eu deixei aberto aqui, ó. Como é que você vai fazer esse cálculo aqui? Deixa eu, essa teoria aqui se você for fazer lá num sistema escada, por exemplo, lá no computador, né, do sistema, tem empresas aí, pessoal, que elas são pagas justamente para fazer a análise, né, elas monitoram 24 horas por dia, né? Tem empresa aí que monitora 24 horas por dia grandes players aí do mercado, por exemplo, aí tô falando dos que eu conheço aqui, né? A organização Jaime Câmara, né? Então, aqui a gente está falando para os valores, né? O maior mais baixo que foi registrado no analisador de energia, né? É, no período, né? E no caso seria no mês, né? Aqui está sendo só no dia, né? E o menor é mais próximo de zero, né?
que seria um péssimo fator de potência, ou seja, toda a energia foi consumida, né? Em vez de enviar energia para o cliente, ela foi consumida e convertida em campo eletromagnético e os barramentos ficaram, né? Não tem aquele meme lá, ó, tá estralando, ficaram quentes e derreteram, né? Então utilizou tudo para gerar campo eletromagnético, ou seja, ficou com espuma de cima a baixo no copo e sem energia para enviar para o cliente. Só que aí o software, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores e fazer esse cálculo. Quando a gente faz ele na mão para um cliente aqui, a gente sempre faz isso, ó. Pega o valor maior mais próximo de 0,92. É por isso que ele tá. Vou até mudar a cor vermelha aqui, ó. Deixa eu pôr em preto aqui, para a gente não confundir aqui na hora da gente analisar. Então, ó, identificar os valores maior e menor. O que que é esse maior e menor, né? Então, ó, em as 24 horas aí, ó, o maior valor mais próximo de 0,92 foi o 0,83, que ele tá, deixa eu achar ele aqui. Ele tá, ó, na 23ª hora. Vou até deixar ele vermelhinho aqui, ó. Aí, né, aqui não está explícito, né, mas é isso, ó, o maior valor mais próximo de 0,92. Por isso que lá no computador, lá a parte tem lá, ó, chama CAS, né, computador algébrico de sinais. Aí na hora que você faz a programação, né, do CLP, ele pega o maior, aí você faz lá um teste lógico, né? Aí ele pega o maior valor mais próximo de 0,92, que é o que a concessionária cobra, né? Que está na regra aí da ANEEL, né? E o menor valor mais próximo de 0,92. Eu gosto de chamar o menor valor, né? Mais próximo de zero, né? Seria o pior cenário. Mas vocês entenderam, ó, o maior valor mais próximo de 0,92 e o menor valor registrado mais próximo de 0,92 aí. Você pode inverter essa lógica, que foi 0,33. Por que que se você fizer na mão, esse cálculo vai sair semelhante ao que o CLP, né, o CLP programável vai fazer lá. Porque você concorda comigo, se eu pegar o maior valor mais próximo de 0,92 e o menor valor mais próximo de 0,33, que seria o pior cenário, né? E o 0,83 o menos pior, né? Da correção de fator de potência, que veja que o 0,83 aí, ó, deu uma tarifa aí de R$ 9,98. Tá certo que tem outras variáveis, né? E o 0,33, ó, deu R$ 12,66, mas em contrapartida, ó, quando deu 0,45, que é um valor menos pior do que o 0,33, deu R$ 18, né, de tarifação, né? Então, mas vocês concordam? Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Aí por que que tem essa teoria lá no módulo básico lá de tarifação, né? É porque é o seguinte, o maior aqui, vocês concordam que o arco cosseno 0,83, ele vai dar o maior ângulo possível, né? O que quer dizer? Ele vai dar um maior consumo de energia reativa, que não é o ideal. O ideal é eu consumir o mínimo, ela ser o quê? O cateto oposto aqui, ele ser o menor possível. Aí por isso que ele pega o maior mais próximo lá seria o mais próximo de 0,92 ou de um desperdício máximo aqui, né? E o menor é que o zero, na verdade eu falei o contrário aqui, ó, o 0,33, né?
o arco aqui de 0,33, ele vai dar um ângulo alto aqui, né? Ele vai dar um consumo muito alto. Então, esse daqui é o 0,33 aqui, desculpa. Daqui a pouco eu vou olhar que ângulo que vai dar aqui. Vamos olhar aqui já, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Olha, ó, 0,33, ó, deu 70 graus. Ou seja, ó, consumiu muito. Aí 0,83 deu 33 graus, já consumiu menos. É isso mesmo, a lógica é essa daqui, ó. Então, por que que a fórmula é assim, ó? Aí eu vou fazer a comparação do maior desperdício possível, que é o 0,33, e o menor desperdício possível registrado pelo analisador de energia, que foi o 0,83 aqui. E daí eu vou fazer a comparação com o que a concessionária, né, permite, que é o 0,92, que de tanto. Não, desculpa. É isso, é o 0,92, que de tanto eu fazer essa conta aqui, já gravou no meu código genético, dá aproximadamente 23 graus. Então a ideia, né, lembra lá da aula passada? A ideia é eu consumir um reativo mínimo possível, ou seja, pelo menos 23 graus aqui aproximadamente, para eu ter o mínimo de energia reativa, ou seja, de fluxo magnético entre os polos do rotor, para ele gerar, né, o mínimo de energia possível para ele gerar o consumida, né, de energia reativa, para ele gerar o máximo de desempenho, que é transportar os elétrons, né, deixar os elétrons energizados, e se o cliente fecha o circuito, ele transportar esses elétrons sem que os barramentos, ou seja, contando com o cabo, né, desde lá da linha de transmissão até chegar nos cabos internos lá de baixa tensão do cliente, de cada equipamento. Daí, ó, para o fator de potência 0,33, né? Aí vocês vão fazer na fórmula aqui, ó, identificar lá na. Deixa eu deixar aqui tudo, deixa eu deixar foi bom, né? Tudo aqui vermelho, os dois cenários aqui, ó. Agora sim. Passou um pouquinho do horário, pessoal, mas eu tô com a janela aqui e vou só. Aí, já que a gente finaliza aqui a análise aqui, ó. Então, o fator de potência para o 0,33, ó. Fator de potência, não, desculpa, a potência que realiza trabalho, ó, registrada, aí sim, ó, é essa célula aqui, ó, 150 quilowatts. Aí, mais uma vez, você precisou da folha da segunda atividade para você fazer esse cálculo aqui, né? Então, beleza. A potência reativa, tá vendo? Ó, kilovolt ampere reativo, 430. Segundo, né, a segunda parte aí do segundo passo. Identificar isso, o CLP lá, né, ele vai fazer esse cálculo em tempo real bem rápido. Isso aqui é microsegundos que ele faz isso. E ele faz isso comparando todos os valores registrados, né? O analisador de energia, né? O CLP, né? Já se a gente for fazer na mão, a estratégia é essa: a gente pegar esses dois valores aqui, é, vocês viram que pela teoria, né, é convenientemente escolhidos, né, e fazer o cálculo aqui. Vocês vão ver que se você fizer todos e fizer esse daqui, o valor vai dar muito próximo. É muito próximo do limiar aqui para a gente corrigir o fator de potência. Então, para o fator de potência de 0,83, deu 1.200, né? A potência ativa, ó, 1.200, não, desculpa, 1.950 quilowatts. E a reativa foi de 1.300 kVA reativo. Agora, calcular a potência aparente, utilizando, por isso você tem que utilizar as fórmulas lá, né? Então, como a potência aparente ela é a hipotenusa, né, do triângulo retângulo, então vai ser numericamente igual ao cálculo aqui da hipotenusa do triângulo retângulo.
Então a gente pega para o caso do fator de potência 0,33 e o caso do fator de potência de 0,83 aqui, ó. Deu 455 kVA, né? A potência é a aparente, né? A total. E para o 0,83, tá vendo? Ó, ela deu muito alta, que ó, deu 2.344 kVA. Beleza. Mas ela é aparente, né? A gente está considerando o que realizou o trabalho e o que desperdiçou. Você pode ter certeza que o que desperdiçou aí foi principalmente por fator de potência aí 0,83 foi bem maior. A gente vai ver agora. Agora, né, achar os ângulos, né? A gente tem que achar o ângulo pelo arco cosseno, né? O ângulo pro caso do 0,33, né? Que é um ângulo, aí você coloca lá na calculadora, lembra lá que eu ensinei lá na aula extra, né? Você vem aqui, ó, liga a calculadora assim, a Cássio, né? Aí segunda função, arco, né? Que é o cosseno a menos um, aí você põe ponto 33 ou então 0,33, vai dar no mesmo. Tá vendo, ó? 70 graus, vírgula 73, 70,73 graus, né? Se a gente apertar essa tecla aqui, ó, dá os graus, minutos e segundos lá, né? Mas isso só valeria se fosse um controle de um motor de passo. Como não é um controle de motor de passo, é justamente o ângulo aí para a gente verificar aí potência ativa, potência reativa. Então, pode deixar aqui a vírgula aqui 70,73 graus. Aí você vai fazer a mesma coisa, né? Para o fator de potência para o 0,83 que está aqui embaixo, aqui, ó, que deu 33 graus e 33,90 graus. E para o fator de potência ideal, né? Que é o que a concessionária preconiza, ó, para um arco cosseno de 0,92, né? Cosseno a menos um de 0,92 vai dar aproximadamente 23 graus, né? 23,07 graus aí, né? Agora que a gente utiliza a fórmula geral. Então é potência ativa, ó, é isso para os dois cenários. Lembrando que o CLP para vai fazer às 24 horas, né? Lá quando ele faz a análise, né? Aí eu não estou falando do analisador de energia. O analisador de energia faz também. Mas eu estou falando do medidor lá, né? O de energia ativa. Ele faz isso para cada hora e nos 22 dias de faturamento, que é o menor caso, né? Ou então, se trabalhar 24 horas por dia, ele faz para os 31 dias ou 32, aí, dependendo aí do mês, né? Então, potência ativa, né, que foi registrada aí, ó, do 33, né? Realiza trabalho, tangente. Aí, ó, vocês vão ficar esperto, ó, tangente do ângulo do pior caso em comparação com a recomendação pela concessionária, que é o 0,92, que dá um ângulo de 23 graus, tá? Daí, ó, a potência reativa deu 366 kVA reativo. Aí, para o caso 0,83 aqui, ó, que é o que a gente faz aqui no caso, fazendo na mão, né? Ó, e deu a potência ativa de 1950, né, quilowatts. A tangente, o de 33, que é o fator de potência que foi o arco aqui, né, o ângulo, né? O arco cosseno do que foi registrado, menos o que é o da concessionária. Sempre a do que foi registrado, às vezes eu confundo, né? O que foi registrado menos o da concessionária. Porque se eles forem iguais aqui, né? Aí vai dar zero, né? Menos um, zero. E aí, um número multiplicado por zero aí, por exemplo, vai dar um, que, um reativo aí de zero, né? Ou seja, ele não vai ter reativo. Ele teve, numericamente, aí, o melhor desempenho, né? Então, ó, deu 480 kVA relativo. Então, a conclusão, né, é que fazer, né, a correção do fator de potência
É bom porque, como a gente viu na segunda, na parte um da segunda atividade aqui, ó, se você corrigir o fator de potência, vai ficar ou tudo zero ou negativo, ou seja, não vai ter um acréscimo na fatura da demanda, não vai ser os R$ 10.000, mas esses R$ 185 é, todo dia, né? Se ele seguir esse mesmo padrão de consumo, aí vamos supor que por dia ele está exatamente, religiosamente, ele está seguindo esse padrão aqui, né? E foram 22 dias, né? Então, 22 dias vezes R$ 185,63. Olha, deu R$ 4.083,86. Ou seja, no final do mês vai dar R$ 10.000 mais 4.000, ou seja, R$ 14.000, 14.083,86, ou seja, R$ 4.000 a mais nessa conta, entendeu? Se você fizer o fator de correção, você só vai pagar o contrato de demanda do ano, né? Que no caso, o que eu simulei aqui, que eu chutei aqui, é de 10.000 apenas. E esse segundo exercício aqui, para a gente finalizar aqui, ó, é só para vocês entenderem aqui, né, a vantagem de você trocar, por exemplo, uma lâmpada LED, ó, de uma potência menor, só que com o mesmo fluxo luminoso, né, o lumens, né, o fluxo luminoso dela, né, a iluminância, né, é 2.600 lumens. E a de maior potência aqui, ó, a fluorescente, é a mesma iluminância, porém com a potência maior, de 52 watts. Então, em resumo aqui, ó, calcular a economia do consumo em reais, as lâmpadas funcionam 9 horas por dia, né? Elas ficam ligadas 9 horas, durante as 9 horas e 22 dias, ou seja, provavelmente não há funcionamento no sábado e no domingo. Por isso que ele está pedindo para você fazer isso. Então, basicamente, é você calcular com os 52 watts, né, com a potência da fluorescente e com a potência da de LED, né? Que é para o mesmo, ou seja, ela vai iluminar o galpão, vai iluminar o escritório, né? Semelhante a esse aqui que a gente ministra aula aqui, né? Ela vai eliminar cada posto de trabalho, né? Cada baia, ela vai eliminar, foi bom, né? Iluminar de forma igualitária, porque ela tem o mesmo fluxo luminoso, né? Então a fórmula é essa daqui, ó, potência em watts, né? O consumo, né? Igual tá aqui, ó, sempre olha na legenda aqui, ó. O consumo mensal é a potência nominal da lâmpada, quantidade de horas, que foi 9 horas, né? A horas por dia, 9 horas por dia, que é o H, né? Quantidade de lâmpadas, que é 52, e os dias, que são 22 dias. Fiz aqui uma simulação aqui, ó, deu para a lâmpada fluorescente com a potência maior, ó, de 52 watts, né? Deu um consumo mensal de 555 kWh. Já com a lâmpada de LED, né? Ia falar de LED, né? De LED aqui, a potência, tá vendo? Ó, que o numerador aqui, a potência é menor, né? Lembrando que ela tem o mesmo fluxo luminoso, então deu um consumo ó, bem menor, ó, 299,37 kWh. E a fluorescente ó, deu bem mais. Ó. Eu posso dizer que não deu o dobro, não, né? Não deu a metade, não, mas quase. Imagina se fosse 600 e aqui foi praticamente 300 aqui, ó. Ou seja, uma economia de 200 kWh aproximadamente. Agora, para você, lembra que eu falei agora há pouco aqui, ó, por isso que eu coloquei essa fórmula. A energia é igual à potência que você, né, consome aqui vezes o tempo. Daí, eles adaptaram a fórmula, ó, o custo de energia mensal, né? Já que a gente calculou ele, ó, para fluorescente é 555 0,98 kWh e para o LED deu 299,37
0,37 kWh, né, o consumo. E a tarifa, né? A gente pegou uma tarifa, né, ela não tá igual aqui, ó. Tá vendo que para essa indústria aqui deu zero no período fora de ponta, ó, é 47 e no período de ponta dá quase 5 centavos, né? E no período de ponta aqui dá 7 centavos praticamente, né? Só que esse valor aqui, ó, é o valor que o exercício deu. Ele não está falando que essa mesma indústria, pelo menos é o que eu me lembro aqui. Não falou que é. Ele falou, um galpão fabril da fábrica Tambari. Então é um galpão deles lá. Então, calculando o consumo mensal, né? Você pega o que ele consumiu no mês vezes a tarifa, que no caso é essa tarifa aqui, né? Então ele não está considerando o período de ponta nem fora de ponta, só para ficar claro, viu? Está considerando essa tarifa de 72 centavos aproximadamente. Eu acredito que se fosse eu calculando aqui, eu colocaria esse daqui, o na ponta. é, Ah, não, mas aqui é 7 centavos, aqui é 72 centavos. Ah, tá certo. Que tem um contrato. Lembrei, o contrato. Lembra que eu falei hora sazonal, azul, tarifa verde, tarifa branca, né? Aí tem dentro do contrato de demanda lá. Esse daqui é porque ele faz em questão de centavos aqui, né? 4 centavos, 7 centavos. Aqui não, aqui é 72 centavos. É o mais próximo do consumo que a gente tem no. Aí depende do contrato de demanda. Aí, aí você vai assumir esse valor aqui. Deixa eu ver se a outra tarefa ainda está aberta. Só para eu tirar a prova dos 9 aqui. Tarifa de demanda na ponta. Para esse contrato aqui, ó, deu R$ 4,12. Ou fora do pico, né? E na ponta, R$ 10,25 aqui. Então deve ter alguma particularidade. Eu não sei se isso aqui ele não deixa claro se é hora sazonal azul, verde ou tarifa branca, né? Tarifa branca, se eu não me engano, é apenas um valor. Ele não divide o valor na ponta e na fora de ponta. Porque aí lembrando aqui da aula passada, pessoal, não sei se eu comentei, no período na ponta aqui, ó, na ponta, onde a tarifa ela é maior, o que que vai acontecer? O quadro de transferência automática, ele vai tirar da concessionária de energia, vai jogar para o no break e aí depois vai entrar o grupo motor gerador. Aí nesse período, o grupo motor gerador vai tancar e ele não vai faturar, né, ele vai ficar, teoricamente, né, se ele não corrigir o fator de potência, ele não vai pagar nada, porque ele está tancando sozinho com o grupo motor gerador. Tinha essa particularidade que eu esqueci de destacar para vocês aqui, né? Então, ó, com custo mensal, né, a fluorescente, ó, que dá R$ 401,97, né? E a de LED, que dá R$ 216,44 centavos, né? Então, obviamente, você trocar para uma lâmpada de LED deu praticamente a metade, né? Você economizou, né? Você deixou de pagar praticamente R$ 200 aí, né? Aqui tá certo que foi 216, né? Mas quase que R$ 200, né? Deu 184 reais. Já é uma consubstancial, né? Imagine em todo o contrato, toda a demanda, né? O quanto que você não está economizando. Então você vai falar, ó, você vai fazer um parecer aqui, né? Uma justificativa, né? Ó, esqueci de pôr na minha aqui, ó. Esqueci de pôr, deixa eu salvar. Vai fazer essa justificativa que é o oitavo exercício aqui.
beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa eu ter estendido um pouco mais, mas ainda bem que eu estou alinhado aqui. Por enquanto, nesse horário agora não tem aula, né? Só vou ter no último horário aqui com o pessoal de catalão. Então é isso, fiquem com Deus, né? E tô aguardando aí as atividades aí para eu corrigir. E eu não olhei, confesso que eu não olhei hoje lá, Leomar, se já teve provavelmente já teve, né, o momento presencial, né? E se a FO já tá lá, mas eu vou dar uma olhada, tá bom? Aí próxima semana nós teremos, eu não lembro de cabeça aqui, vamos ter a disciplina aí de gestão da manutenção, beleza? Professor, É, essa é a última sim, aula da matéria? isso, última aula de eficiência. Ah, tá. Não, então eu vou correr atrás para resolver os exercícios Hum. e te mando. Daí vai ficar aberto de qualquer jeito, eu já vou deixar aberto aqui. Eu já conversei com a Flaviane, né? Vou deixar aberto o envio, né? Caso demore um pouco. Que essa UC foi rápida demais, só 2 aulas para 3 atividades é Pois ruim demais. Aí por isso que eu coloquei essa aula extra de gestão da manutenção. Não me lembro de cabeça quantas terão, mas é mais ou menos essa mesma vibe. É de 2 a 3 aulas. Aí por isso que eu já gravei já tem uma aula aqui de plano B, né? Uma explicando as atividades. Aí eu já vou pedir para a Flaviane colocar lá, né? Já postar essa aula extra assim que ficar liberado para vocês lá, tá? tá, Fechou? ok. Obrigado, senhor. Deus, viu? Pois é, lá no conselho de classe lá, vocês, professor presencial elogiou aí, viu? Deus, viu, Leomar?